Então, pessoal, é o seguinte. Eu deixei para vocês algumas equações para vocês resolverem. E a primeira equação era x² mais 4x menos 21. Então, o que nós iremos fazer para resolver essa equação? Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, teremos delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Ficou um menos aqui, né, professor? Vamos dar uma modificada. Então, 4 vezes o a vezes o c. Temos que delta igual, o b no caso é o valor que acompanha o x, e aí vocês podem perceber, vou estar fazendo aqui de uma outra cor, que o b é o número 4. Como ele é positivo, você não precisa colocar esse sinal de mais aqui. Lembre-se, quando for positivo, não há necessidade, tá? Então, eu vou colocar simplesmente 4, elevado, no caso, ao quadrado aqui, ó. Colocando esse doisinho. Então, nós temos menos 4 vezes o a. O a em questão é o valor que acompanha o x². E aqui, como não tem ninguém aqui, ó, você não está vendo nenhum número, esse número é o número 1, porque é um x² que eu tenho aqui. Então, no lugar do meu a, eu vou colocar o número 1. Então, nós temos vezes um c. Isso aqui não é um 6, é um c, tá bom? Ficou meio mal escrito aí. Mas vamos retomar aqui, ó. Então, nós temos que o c é esse numerinho que está aqui, ó, sem as letras. Então, é a letra C. É o menos 21 que a gente coloca aqui. Como eu já disse anteriormente a vocês, quando for número negativo, coloca dentro de parênteses. Então, nós temos o A, que é 1, o B, que é 4, e o C, que é o menos 21, tá? Então, só trocando aqui de cor, só para ficar aqui a letra B que foi utilizada, tá bom? Gente, eu estou fazendo essa aqui mais uma vez, colocando as letras com cores diferentes, depois eu vou estar corrigindo só em preto, é mais por causa do tempo mesmo, para não ficar muito extenso, tá? Mas nessa aqui, para quem está meio perdido ainda, em relação a quem você usa ali, tá bom? Então, vamos ter delta igual 4² aqui, ó, é 4 vezes 4, que dá 16. Esse valor, lembrando que sempre vai dar um número positivo, porque todo número elevado ao quadrado mesmo que seja negativo, você vai ter uma conta de menos vezes menos, que dá mais. Essa conta de vezes você faz de uma maneira única, tá? É uma conta de vezes com 3 números, e aí tá uma coisa que eu não falei para vocês, vou falar agora. Você está multiplicando 3 números. E o que muda o sinal na conta de vezes é o sinal de menos. Então, se você tiver, por exemplo, um sinal de menos apenas do menos 4, e os outros forem mais, o que vai acontecer com essa conta? Você vai ter aqui, ó, menos vezes mais, que vai dar menos, e menos vezes mais, que vai dar menos. Ou seja, se você tiver um sinal de menos, um só sinal de menos, o resultado vai dar menos. Caso você tenha 2 sinais de menos, porque são 3 sinais, ó, esse, desse número, desse e desse. Se for, por exemplo, forem 2 sinais de menos, você vai ter aqui, ó, menos vezes menos mais, daí mais vezes mais é mais. Daí você vai ter como resultado um valor positivo. E não importa se você troque a ordem desses menos e mais aqui. Tem 2 sinais de menos, vai dar um mais, ó. Então, tem 2 sinais de menos, o resultado vai dar mais. E se você tiver 3 sinais de menos, você vai ter menos vezes menos mais, daí mais vezes menos, menos. É simples, gente, ó. 3 sinais de menos, você vai ter um sinal de menos. Em resumo, se a quantidade de sinais de menos aqui for ímpar e for uma multiplicação, o sinal vai dar menos. Se a quantidade de sinais de menos aqui for par, for 2, dentre esses 3 vai dar mais. E é isso, tá? Dito tudo isso aqui, ó, deixa eu dar um delete aqui. Vamos estar voltando aqui, ó. Então, menos vezes menos, tem 2 sinais de menos, número par de sinais de menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 21, 84.
Somando agora aqui 16 mais 84, eu vou ter como resultado o número 100. Encontramos o delta, que eu já vou mostrar para vocês na aula de hoje, ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Ele determina uma coisa muito importante, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, o delta, nesse caso, o discriminante é 100. Daí a gente vai continuar, outra parte, é x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Isso sempre será dessa maneira, tá? Essa fórmula vocês já vão decorando. Vamos ter x igual a menos o b, no caso, o menos é da fórmula, já disse isso para vocês. E o meu b em questão é o 4 aqui, ó. Como eu disse a vocês, ainda vou estar fazendo com cores diferentes, ó. É um 4 positivo, então você vai copiá-lo aqui, ó. Quando for positivo, é só copiar ele sem sinal mesmo, que é até melhor, tá bom? Continuando aí, nós temos, então, mais ou menos a raiz quadrada de delta. No caso, o delta é 100, tá? Esse valor que está aqui. Deixa eu trocar a cor dele também, para vocês fazer nessa cor aqui, ó. O delta que foi calculado aqui, ó, o 100, ele vem aqui no lugar do delta, tá bom? Ó, o 100 vem aqui dentro. E temos tudo isso sobre, no caso, 2 vezes o a. 2 vezes... Quem é o meu a? O meu a em questão, se vocês forem observar bem, o meu a lá do início é o número 1. Então, ele vem aqui, ó, no lugar do a. Tá? Finalizando o exercício, vamos fazer uma repartição aqui. Vamos tentar fazer essa linha de uma maneira que ela não fique torta, né? Para ficar mais... Isso, agora ficou uma belezinha essa linha. Então, vamos ter x igual a menos 4. Você vai fazer duas contas aqui nesse momento. Vai tirar a raiz quadrada de 100, então vai ficar mais ou menos... Raiz quadrada de 100 é 10. E vai fazer essa conta de vezes. 2 vezes 1, 2. Chegou nesse momento, você vai ter duas equações, dois resultados. Uma que nós iremos colocar aqui, ó, com o valor de mais 10, tá? Você tem mais ou menos 10, você vai usar o valor de mais numa equação, que está aqui. Esse valor aqui, ó, que eu fiz em azul. E o outro valor, você vai utilizar menos 10. Então, vamos fazer primeiro do mais, ó. Então, menos 4, copia igualzinho, mais o 10 dividido por 2. Vai ser o meu x1, tá? E nós teremos o nosso x2 simplesmente utilizando não o mais 10, mas utilizando o menos 10 que está aqui, ó. Não saiu da cor do jeito que eu queria. Tá, aqui. Utilizando o menos 10 que está aqui, ó. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, o meu x2 menos 4, menos o 10 sobre 2. Percebam que a única coisa que trocou nesse exercício, quando a gente separou em duas equações entre o meu x1 e o meu x2, tá? Que eu coloquei aqui embaixo, ó, meu x1 e meu x2, a única coisa que foi trocada foi que aqui foi mais e aqui foi menos. O restante permaneceu a mesma coisa. Finalizando agora as duas contas, aqui eu devo 4, tenho 10, vou ficar com 6. 6 dividido por 2, eu vou ter como resultado 3, que é uma raiz da equação. A solução da equação é chamada de raiz, tá? Agora aqui, devo 4, devo 10, eu devo 14. Dividido por 2, eu vou ficar devendo, no caso, 7. São as duas raízes da equação. Você pode colocar daí a solução dessa equação do segundo grau, que nós temos como resultado menos 7 e 3. E aí encontramos a solução desse exercício aqui, tá bom? Aqui
nós temos a segunda equação que eu passei para vocês. A partir de agora eu não vou estar usando aquelas cores diferentes para a gente dar uma agilizada aqui, tá? Qualquer coisa, depois vocês perguntam para mim. O A, aqui no caso é o 16, o B é um 40 positivo e o C é o 25. Então, substituindo aqui na fórmula, que eu já deixei ela colocada aqui, o B é 40, então vai ficar 40 elevado ao quadrado. Então, nós temos menos 4 vezes o A é 16. Nós temos o C, e o C é 25, tá? Vou fazer aqui 40 vezes 40 vai dar 1.600. Sempre você vai fazer dessa mesmo formato essas equações, tá? Eleva ao quadrado aqui primeiro, faz essa conta de vezes totalmente, de uma vez só. Eu já disse para vocês, se tiver um sinal de menos apenas, que é o caso, vai dar negativo, tá? Porque menos vezes mais é menos, aquela história toda. Faça essa conta aqui, 4 vezes 16 vezes 25 também vai dar 1.600. É só você fazer a continha aí que você vai perceber isso, tá? 4 vezes 16, 64, vezes 25, 1.600. E o resultado do delta vai dar 0. Esse delta ele é muito importante. Ele é chamado de discriminante da equação porque ele me indica quantas soluções terá a equação, quantas raízes terá a equação do segundo grau. Quando ele dá 0, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui a outra parte da fórmula, x igual a menos da fórmula, o b é 40, posso colocá-lo direto. Eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o A. E no caso, o A é 16, que está ali, ó. Acompanhem. Vou continuar a conta aqui em cima. Nós temos que o x é igual a menos 40. E raiz quadrada de 0, que nós temos aqui, é 0. Tá? Tudo isso sobre 2 vezes 16, que dá 32. E quando acontece isso aqui, gente, olha que coisa interessante. Você somar, porque na realidade eu vou ter que somar 0 e depois vou tirar 0. Mas quando você soma 0 com menos 40, você vai obter menos 40, porque o 0 não acrescenta nada. E quando você tira 0 de menos 40, também não tira nada. Ou seja, os dois resultados serão exatamente iguais. Eu somar 0 ou eu tirar 0. Então, quando acontece do delta ser 0, não vamos ter duas soluções. Nós vamos ter apenas uma solução. E o delta já tinha me dito isso. Você, na realidade, essa parte aqui, pelo fato, deixa eu até mudar a cor, pelo fato disso aqui ser 0, essa parte aqui você nem precisa usar, porque você somar 0 ou tirar 0 não acontece nada. E nós teremos apenas uma única solução, que será menos 40 dividido por 32, ó, menos 40 daqui dividido por 32. Não dá para dividir, mas eu posso simplificar os dois por 8, né? Simplificando por 8, nós teremos como resultado 40 dividido por 8 dá 5, 32 dividido por 8, 4, o sinal que deu é menos. Deu uma raiz só, uma solução apenas. Tá? Quando você faz por delta, o delta já discrimina isso, tá bom? Ele já indica que vai acontecer essa situação, tá bom? Quando o delta, como no exercício anterior, for positivo, delta deu 100. Duas soluções, duas raízes. Quando o delta for igual a 0, uma solução, ou uma raiz. Continuando aí, vamos nos outros exercícios. Esse exercício aqui, que é uma equação incompleta, eu tenho A, eu tenho B e eu não tenho C. O C, no caso, seria 0. Vamos fazer aqui, ó. O B é menos 7, então vai ficar menos 7 elevado ao quadrado da fórmula. Menos 4 vezes o A, que no caso é 5, vezes o C, que no caso não tem, então ele é 0. Essa conta aqui sempre vai acontecer umas coisas meio parecidas, né? Como esse valor está elevado ao quadrado, ó, menos 7 ao quadrado, eu vou ter menos 7 vezes menos 7. E menos vezes menos, o resultado dá
mais. Ou seja, daí 7 vezes 7, 49. Esse resultado aqui nunca vai dar negativo, porque como vai ser sempre elevado ao quadrado, porque é b ao quadrado, vai ser sempre positivo. No caso, deu 49, tá? Fazendo um 9 aqui bem bonitinho. Essa conta de vezes vou fazer de uma vez só. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 0. Tem zero na parada, numa conta de vezes, você pode ter uns 500 números multiplicando. Se tiver zero na conta de vezes, veja bem, tem que estar tudo vezes. O resultado disso aqui vai dar zero. Tá bom? Por quê? 4 vezes 5, 20. 20 vezes nada, dá nada. Dá nada. Dá zero, né, no caso. Então, esse sinal de menos aqui, como só tem um, você vai copiá-lo. Eu vou ter que delta é igual a 49. A outra parte da fórmula, nós temos aqui x igual a menos o b, então menos, e o b, ele é negativo, ó. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, na realidade, eu vou ter dois sinais de menos aqui, ó. Daí nós temos mais ou menos a raiz quadrada de 49. Ah, o delta deu um valor positivo, não deu? Então, isso já me indica que vou ter duas soluções. Já vamos guardando essas coisinhas. Tudo isso sobre 2 vezes o A no caso é 5, tá bom? Vamos apagar esse rascunho que eu fiz aqui, ó. Senão não teremos espaço. Teremos agora que o x, ele é igual, aqui menos com menos eu vou ter mais 7, vou ter mais ou menos a raiz quadrada de 49, que também dá 7, tudo isso sobre 2 vezes 5, que dá 10. Chegou nesse momento, teremos duas soluções. O meu x', você vai ter que usar o mais numa das respostas e vai usar o menos na outra resposta. Ficou branco, queria que ficasse vermelho, ficou branco aqui. Menos na outra resposta. Então, aqui vai ter um menos e aqui vai ter um mais, tá bom? Vou fazer de azul aqui, ó. Aqui vai ter o mais. E os valores que a gente usa são 7 aqui, ó. Lembrando que ele não é menos 7, porque a gente teve que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Então, ficou 7 positivo, mais 7 sobre 10. Uma equação. Então, eu vou separar aqui, ó. E a outra, 7 menos 7. Então, 7 menos 7 sobre o 10. Teremos aqui 7 mais 7, vamos ter 14, tá bom? Dividido por 10, não dá para você fazer divisão, mas dá para você simplificar. Eu posso pegar isso aqui e vou simplificar por 2. E eu vou ter como resultado final aqui 2, 7, 14, 2, 5, 10, 7 quintos. E no outro, 7 menos 7 dá 0. E nada dividido por 10 vai ter 0 como resultado. Tá bom? Duas soluções. Lembra que eu já disse a vocês, quando você tem uma equação incompleta com A, com B e sem o C, uma das respostas sempre vai dar 0 e a outra resposta vai ser, você vai descobrir aí fazendo a separação. Eu resolvi por delta. Nós já aprendemos a resolver sem a fórmula de Bhaskara, deem uma olhada nos vídeos anteriores, vocês vão ver que é muito mais, eu acho, mais fácil, tá bom? Vejam ali nos vídeos anteriores. Agora vamos resolver mais uma equação incompleta, que aqui no caso, eu só esqueci de colocar a solução. Equação é bom sempre você colocar a resposta com as raízes, né? Então nós temos aqui o 0 e nós temos 7 quintos, tá bom? Bom, vamos resolver o próximo. Aqui eu tenho novamente uma equação incompleta, porém eu tenho A, eu não tenho B, o B no caso é 0, e tenho C que é menos 15, tá bom? Então, o modo de fazer é o mesmo, pela fórmula de Bhaskara. Então, você vai ver que o B é 0, então 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 15, tá bom? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Essa conta de vezes de uma vez só. Temos dois sinais de menos, então eu vou ter como resultado mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 15,
180. É só você fazer a continha aí, ó. Esse 180 vem de 4 vezes 3, 12. 12 vezes 15 dá isso aqui, tá? 0 mais 180, 180. Substituindo na outra parte da fórmula, nós temos x igual a menos o b. O b não tem. Ele é 0. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 180. Que estamos colocando aqui. Sobre 2 vezes o a. E no meu caso aqui o a é 3. 2 vezes 3. Teremos aqui agora em questão x igual a menos 0. Não precisa colocar, porque 0 não vai acrescentar nada, né? Nós temos aqui mais ou menos raiz de 180 sobre o número 2 vezes 3, 6. Dá uma vontade de você pegar e já dividir 180 por 6, só que você não pode fazer isso, porque o 180 ele está dentro de uma raiz e o 6 não. O que você pode fazer aqui é o seguinte, você pode pegar e simplificar essa raiz, já que não tem uma raiz exata. Você pode pegar o 180 e fatorá-lo, como você faz quando você tira MMC, por exemplo. Então, dividindo pelos primos, né? 180 é par, vai por 2, vai dar 90. 90 é par, vai dar por 2, vai dar 45. O 45 já não é mais par, ele vai ser dividido por 3, aqui vai dar 15, por 3 de novo, 5, por 5, 1. Eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Eu tenho isso aqui, a forma fatorada. Ó. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E esse é o valor que nós colocamos dentro aqui, ó, da raiz, tá bom? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tudo isso por 6. Deixa eu dar uma melhorada nesse sinal aqui para não atrapalhar. Isso. Vocês já estudaram, principalmente nas aulas do Centro de Mídias, se vocês assistiram às aulas, vocês viram como simplifica raízes. Só para a gente relembrar, funciona mais ou menos assim. Ó. Se você, por exemplo, tem 3 elevado ao quadrado, isso aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Então, tem uma regra prática que ao invés de você fazer a potência, depois tirá-la, você pode simplesmente cortar isso aqui, ó, e copiar apenas o número 3. E isso também funciona veja bem, funciona se aqui no caso, ó, não sei se vocês lembram que foi estudado, mas se aqui for vezes, tem que ser tudo vezes. Se tiver um mais ou menos, não dá certo, tá bom? Até poderia mostrar aqui para vocês, mas por causa do nosso tempo não ficar muito longo, mas qualquer coisa me pergunte que eu mostro. Se for vezes aqui no meio, você pode fazer isso mesmo que eles estejam juntos aqui. Porque tem uma propriedade dos radicais que fala que você pode separá-los. Você pode separar esse, quando for vezes, desse que você não altera o valor. Então, daí você cancelaria isso aqui, ficaria 2. Cancelaria isso aqui, ficaria 3. O 5 não deu para cancelar, ficaria dentro. Nós teríamos 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 5. Ao invés de fazer tudo isso, fazer essa parte a mais aqui, você pode fazer direto, desde que você entenda que a gente está fazendo isso. O que tiver o expoente igual à raiz, você pode cancelá-los e tirá-los fora da raiz. Então, nós teremos 2 vezes 3 fora. E dentro, que não cancelou ninguém, o 5 fica. Daí nós vamos ter 2 vezes 3, 6. Raiz ops, professor, o senhor está atropelando tudo. 6 aqui de baixo. Daí nós vamos ter aqui em cima 2 vezes 3, 6. Raiz de 5 sobre 6. E eu posso simplificar esse 6 com esse 6. Eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 5. Tudo bem, pessoal? Gente, foi o primeiro exercício que eu passei para vocês, cuja raiz, aqui cujo delta, não deu um valor exato. Ele foi um valor positivo, portanto, me dá o direito de ter 2 raízes, quer dizer, ele já discrimina que vai ter 2 raízes,
Porém, essas raízes não foram raízes exatas. Deu raiz quadrada de 5 que não tem exata. Tá bom? Pode acontecer? Pode acontecer. E você tem que fazer essas coisas aqui. Você tem que dar uma simplificada, tá? Não tem muito o que fazer. Deixa eu só dar uma ajustada aqui rapidamente. Então, o que nós vamos fazer agora? Gente, eu resolvi isso aqui por delta. Eu poderia ter resolvido isso sem a fórmula de Bhaskara, né? Sem a fórmula de Bhaskara, ficaria muito mais fácil. Eu quero só que vocês percebam, eu vou dar um zoom aqui e fazer do lado o mesmo exercício. Vou tentar aproveitar esse espacinho aqui, ó. Sem fazer a fórmula de Bhaskara, a minha conta é 3x ao quadrado menos 15. Então, vou fazer aqui, ó. 3x ao quadrado, deixa eu diminuir meu lápis, que ele está meio grande, ó. 3x ao quadrado menos 15 igual a zero. Como eu resolvo uma equação incompleta quando eu tenho o A e o C, que eu expliquei para vocês? Faz como uma equação do primeiro grau, ó. Você pega o menos 15 primeiro, tá? Menos passa para o outro lado como mais. O 3 passa dividindo. 15 dividido por 3, daí nós vamos ter como resultado 5. E passa como mais ou menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 não tem exata e acabou o exercício. Gente, olha só o tamanho que ficou. Perceberam isso daqui? É muito mais fácil nós fazermos esse tipo de exercício, ao invés de fazer pela fórmula de Bhaskara, que teve que até simplificar o 180, no caso, aqui, fazendo fatoração e tudo mais, você resolver assim. As equações incompletas é mais fácil você resolver sem a fórmula de Bhaskara. Eu resolvo sem a fórmula de Bhaskara, tá bom? O outro exercício aqui, ó, que eu fiz também com a fórmula de Bhaskara, 5x ao quadrado menos 7x, era muito mais fácil você ter fatorado, colocado o x em evidência. Aqui você já tem resolução, qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Ó, deixa eu dar uma apagada aqui, só para, já que eu fiz com o outro, vamos fazer com esse também. Eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado menos 7x igual a zero. Posso colocar o x em evidência. Daí eu vou ter aqui, ó, 5 é x2, 1x ficou fora, 1 vai dentro. Daí menos, o x está fora, o 7 vai dentro. Daí como você tem uma multiplicação cujo resultado dá zero, ou o primeiro é zero, lembrando que isso aqui eu já fiz bem explicadinho em vídeos, agora eu só estou resolvendo rapidamente, tá? Veja os vídeos anteriores aí. Aqui eu tenho 5x menos 7 igual a zero. Daí eu passaria o menos 7 como mais 7 para o outro lado. E passaria o 5 dividindo. E acabou. Então percebam que uma equação, quando é no formato incompleto, ao invés de você fazer por delta, eu recomendo faça pela fatoração. Nesse caso, faça como uma equação do segundo grau, esse outro caso. Mas fica a critério de vocês, tá bom? Só para a gente finalizar, nesse exercício em questão era para vocês fazerem por delta, para vocês até treinarem e verem que funciona, mas que não é a melhor solução, tá bom? Só relembrando aí, é sempre bom a gente relembrar, quando é uma equação incompleta nesse formato, sempre vão ter duas respostas opostas, e quando for uma equação incompleta desse tipo, com A e com B e sem o C, você vai ter uma resposta zero, e a outra resposta um número diferente que você vai estar encontrando, tá bom? Um outro número real. Falta ainda mais algum para eu corrigir de todos esses? Falta. Qual é uma outra, esqueci de falar isso, qual é um outro jeito que eu prefiro fazer sem a fórmula de Bhaskara? Quando aqui for um trinômio do segundo grau e eu consigo enxergar dois números vezes que dê o C e somando dê esse. Que nem aqui, ó, 7 vezes menos 3 menos 21 e 7 menos 3 dá 4, daí eu saberia que a solução, resolvendo isso aqui, separando, daria menos 7 e daria mais 3. Eu prefiro. Pode fazer por Bhaskara. Fica a seu critério, tá bom? Bom, continuando aí, então, vamos para... Acho que não é bem aqui que eu queria. Não, não é mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui.
seria aqui. Isso, o último exemplo que foi passado para vocês. Esse exemplo já não é uma equação incompleta, já não é um trinômio do segundo grau. Esse exemplo aí tem que fazer por Bhaskara. Eu recomendo fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou fazer delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso sem colocar fórmula. Vão estar colocando direto de cabeça. E já fazendo b ao quadrado é menos 21 ao quadrado, que dá 441. Vocês vão fazer isso. É só vocês pegarem a prática, tá? Mas vamos por partes, como diria um amigo meu. O b é elevado ao quadrado, o b no caso é menos 21. Então, menos 21 ao quadrado. Daí nós temos menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 18. Nós temos aqui agora 21 vezes 21 dá 441, lembrando que esse valor dá sempre positivo, e 21 vezes 21 não é 42, é 21 vezes 21, faça a conta aí, tá? Essa conta de vezes faz uma vez só. Como nós temos dois sinais de menos, eu já disse a vocês que menos vezes menos vai dar, no caso, mais. E você vai fazer essa conta de 4 vezes 4, 16, vezes 18. Eu não lembro quanto dá. Vou fazer a conta aqui, tá bom? 8, 6, 48 vai 4. 8, 1, 8 vezes 4, 12. 1, 6, 1, 1. 8, 8 e 2. O resultado deu 288 nessa conta de vezes, tá? 4 vezes 4, 16, vezes 18, 288. Somando os dois, nós teremos um delta que será igual a 729, que é um valor positivo. E por ele ser positivo, ele já discrimina para mim que eu vou ter duas soluções, tá bom? Lembre que quando for zero, eu já disse isso hoje, teremos uma solução apenas. Quando for positivo, duas soluções. Vamos resolver outra parte da fórmula. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Daí nós vamos ter aqui no caso, ó, x igual a menos, o b no caso é menos 21, tá? Daí nós vamos ter o que aqui? Mais ou menos raiz quadrada de 729. Se você tirar a raiz rapidamente aí, você verá que é 27, tá bom? Sobre 2 vezes o a. Nesse caso aqui a raiz tem, né? Tem o valor exato. Aqui 2 vezes 4, 8. Vamos colocar o 4 aqui, vamos fazer o 8 daqui a pouquinho. Pessoal, é o seguinte. Vamos ter x igual... Aqui tem o jogo de sinal, né? Menos com menos vai dar mais 21, aqui para tirar de parênteses. Raiz quadrada de 729 vai dar 27 sobre 2 vezes 4, 8. Alguém pode me perguntar, professor, como o senhor sabe que é 27? O senhor usou calculadora, coisa e tal? Eu poderia ter usado uma calculadora, mas no caso aí, em tese, se você vai fazer uma prova, você não vai poder estar usando. Qual é uma maneira de você fazer? Uma maneira é como a gente fez lá com 180, fatora, coisa e tal, e depois vai simplificando e você vai ver que todos os valores vão sair da raiz. Uma outra maneira, nesse caso, já que é exata, é vocês fazerem o seguinte. O outro caso é vocês simplesmente fazer o seguinte. É você pegar os valores básicos, que seriam 10 vezes 10, que dá 100, tá? Depois, 20 vezes 20 dá 400. Esses valores assim de 10, de 20, de 30, tá? Daí 30 vezes 30 dá 900. E aí eu já consigo ter uma estimativa. O que é estimar? Você imaginar mais ou menos qual é o valor, mas não chutar qualquer coisa. Você tem que ter uma noção, né? Como eu tenho 729, eu sei que 20 vezes 20 dá 400 e 30 vezes 30 dá 900. O 729 ele vai estar aqui, ó, entre 400 e 900 e mais perto do 900. Então, ele vai ser 20 e alguma coisa. Tá? 20 e alguma coisa. Mais próximo do 30 do que do 20, inclusive. Como eu bato o olho e percebo
isso que acontece, para eu descobrir que é 27, por exemplo, como eu tenho 729, e nesse caso que é exata, tá? Se não for exata, não rola. Eu tenho da tabuada do 23, do 20, da casa do 20, que 23 vezes 23, eu vou conseguir fazer aqui, ó, 3 vezes 3 e encontrar um 9. Por que eu me baseei nisso? Porque esse número fica sozinho quando você multiplica, né? Porque ele é o único número que fica sozinho, o que acontece no primeiro. E o último número aqui, ó, o da unidade, é 9. Então, esse número, quando você multiplica esses dois, é o número que vai na casa das unidades. E como aqui é 9, eu consigo chegar aqui, ó. Dos outros, você vai pegar 21, não vai dar certo, 22 não vai dar certo, porque 2 vezes 2 é 4. Você vai pegar 24, não vai dar certo, porque 4 vezes 4 é 16, eu quero 9. O único que vai dar certo, além do 23, nesse caso, é o 27. E o 27, inclusive, está mais perto de 30, porque o número 729 está mais perto de 900, como eu tinha dito antes. Então, ó, por que 7 vezes 7 vai dar 9? Que 7 vezes 7 dá 49, quem fica é o 9. E daí vai o 4. Eu sei que as unidades vai ser formada por 9. Isso é uma maneira de você dar um chute dirigido aí, né? Daí 7 vezes 2, 14. E 4, 18. Aqui colocamos sinal de mais, né? 2, 7, 14, vai 1. 2, 2, 4 e 1, 5. Somando 9, 12 e deu 729. Por isso, como falei, poderia ter fatorado 729, mas eu achei melhor fazer assim nesse caso. Se não fosse exata, não tinha o que fazer, tá? Só fatorando, para simplificar. Bom, prosseguindo aí agora, vou ter duas soluções, duas respostas, uma que eu vou usar mais 27, outra que eu vou usar menos 27, ó. 21 mais 27 aqui, ó, sobre 8. E aqui, 21 menos 27 sobre 8, tá? E daí nós vamos colocar aqui, ó, 21 mais 27 dá 48, dividido por 8. 6 dividido por 8, professor, o senhor já colocou o resultado, vai fazer coisa errada aí. Não vou, não. Me corrigir a tempo. Nós temos aqui 48 dividido por 8, eu tenho como resultado 6. Daí nós temos do outro lado ali, ó, essa aqui é uma raiz, que no caso deu 6. Aqui do outro, tenho 21, devo 27, vou ficar devendo 6, dividido por 8. Não dá para dividir, mas eu posso simplificar aqui, ó. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, porque senão não vai ter espaço para eu colocar por quanto eu estou dividindo. Vou dividir aqui por, pegando aqui um canetão, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. E eu vou encontrar como resposta menos 3 quartos. Duas soluções, tá? Duas raízes. Solução, menos 3 quartos e 6. E aí nós conseguimos corrigir todos os exercícios que eu passei. Percebo que não é rápido, demora, tá? Ainda mais você corrigindo, explicando. O primeiro exercício eu expliquei, demorei bastante, acho que uns 10 minutos falando, os outros eu já fiz mais rápido, tá? Qualquer coisa dá uma olhada no primeiro com calma para vocês refazerem esses aqui, tá bom? Daí nós temos um outro exemplo, que isso aqui eu estou passando hoje, para finalmente passar a explicação do discriminante delta como um todo, tá? Isso aqui é uma... Até poderia fazer o trinômio do segundo grau aqui, mas eu não vou fazer, mesmo porque eu nem ia conseguir fazer nesse caso. E aí que também a fórmula de Bhaskara é importante. Eu vou aqui, ó, eu tenho o A, que é 1, eu tenho o meu B, que é menos 2, e eu tenho o meu C, que é 3. Daí, no caso, vamos fazer o que aqui agora? Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, delta igual a, quem é o B? O B é menos 2, coloca dentro de parênteses, número negativo sempre, tá? Daí menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3.
Eu vou ter aqui menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Faço aqui de uma vez só. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, menos 12. Tá? Tem um sinal de menos, vai dar um menos só. E tenho 4, devo 12. No final, vou ficar devendo 8. E olha que legal. O meu delta, quando ele dava maior do que zero, nós tínhamos duas soluções, duas raízes. Quando ele deu igual a zero, nós tivemos uma raiz. E agora que ele deu um valor menor do que zero, o que acontece? Acontece que não tem solução, não tem raiz. Sério, professor? Sério. E por que acontece isso? Por causa do seguinte, você vai pegar a outra parte da fórmula, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E o meu delta, nesse caso, ele é um valor negativo. E na hora que você colocar o valor negativo aqui, isso aqui não tem, ó. Não tem nenhum número vezes ele mesmo que dê número negativo. O menos 8 nem daria um valor exato se fosse positivo, mas pensa no número menos 9 aqui, tá? Se você multiplicar o 3 por 3, dá 9 positivo. Se você multiplicar o menos 3 pelo menos 3, também dá 9 positivo, porque menos vezes menos é mais. Um negativo e outro positivo, professor. Mas aí não é raiz quadrada. A raiz quadrada tem que ser o mesmo número. Então, quando acontecer desse número ser um número negativo, não tem solução. Então, você nem precisa continuar a conta aqui. Você para aqui, você fala que não tem solução, não tem raiz real e a solução é vazio. Sempre será assim, professor? Não, matemática sempre tem poréns e tem mais coisas que vêm mais para frente. No terceiro ano, vocês estudarão números complexos que é encontrada uma solução para dar resultados para valores que não temos nenhum número real que seja igual a ele. Por exemplo, tem algum número real vezes ele mesmo que dê menos 8? Não. Mas mais para frente vocês verão que foi criado, já que não tem nenhum número real, vamos criar um conjunto de números que possam satisfazer essa condição. Mas isso só no terceiro ano. Por enquanto, vocês vão dizer, quando o delta é negativo, a solução é vazia, não tem raiz real. Ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, o papel do delta, o discriminante, ele determina se ele for positivo, que eu tenho duas raízes, duas soluções. Se ele for igual a zero, que eu tenho uma raiz, uma solução. Se ele for menor que zero negativo, que eu não tenho nenhuma raiz e nenhuma solução. E a conta para na primeira parte da fórmula. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A primeira parte do áudio está com um som talvez não igual o que estava aqui, mas como eu já estava gravado, eu deixei lá, tá bom? Até a próxima aula.